Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Bruno Takada que está falando e hoje eu trago mais um vídeo especial para o canal onde irei mostrar as previsões que deram certo e as previsões que deram erradas da série Tonin. Ah, e avisando antes de tudo, se você ainda não acompanhou as temporadas do Tonin e você ainda deseja assistir, recomendo que não assista esse vídeo agora, só assista depois, porque ele tem muitos spoilers. Mas para você que já assistiu, que já acompanhou ou que tá nem aí pro spoiler, vamos mostrar as previsões que a série Tonin do Charges.com.br nos revelaram para 2016. Vamos ver o que eles acertaram, o que eles erraram e o que passou bem próximo ali. Bom, você deve se lembrar que a série Tonin ela iniciou no Charges em 2008, novembro de 2008, a primeira temporada, e ela foi terminar só em julho de 2012. Só que, na primeira temporada, ela se passava no ano de 2006, onde o Toninho ele vivia lá no sítio em Tuiutaba, né, em Minas Gerais, e os ninjas de preto foram buscar ele lá na casa dele. Só que aí o portal dimensional que eles utilizaram levaram o Toninho até o Japão feudal, onde ele aprendeu as artes marciais e técnicas de ninja, né, para poder derrotar o vilão San. Só que o portal dimensional que ele utilizou não é muito preciso quanto às datas. Aí quando ele voltou para o Brasil, para o tempo presente, ele não foi parar em 2006, que era o tempo de onde ele saiu. Ele foi parar em 2016, mais precisamente no mês de maio, ou seja, estamos agora. No momento que eu estou publicando esse vídeo, no momento que vocês estão assistindo, Toninho está voltando aqui para o Brasil, voltando para nossa dimensão. Só que ele volta com uma criança de 12 anos, enquanto os seus parentes, as pessoas que viviam naquele círculo social dele, já estão 10 anos mais velhas. Inclusive o Caipiro, que era bebezinho na primeira temporada, ele já está aí com seus 10 anos de idade, quase. E a segunda temporada se inicia com o Toninho aqui no Brasil em 2016. E o mais curioso é que a gente pode observar muitas mudanças tecnológicas, sociais e até na política, né? Que estavam sendo previstas lá atrás, em 2009, que foi o ano em que a segunda temporada do Toninho foi feita. E vamos analisar agora algumas dessas mudanças que foram previstas pela equipe do Maurício Ricardo e ver se elas batem com a realidade que vivemos hoje. Vamos relembrar um pouco o momento em que o Toninho chegou em 2016? Escolhido? Toninho, você está bem? Eu tô na minha chacrinha. É um milagre, você voltou, sua mãe esperou tanto. Com o passar dos anos, ela havia perdido as esperanças. Como assim você fala que anos, homem? Eu não fiquei mais que uns 3 meses fora. Para você foram 3 meses, mas embora esteja de volta, o portal lhe enviou para outro momento no tempo. Que mês nós tá? Maio. Então passou uns 8 meses. Maio de 2016. 2016? Sim, 2016, e você não faz ideia do que aconteceu no Brasil durante esse tempo todo. Bom, aí pudemos ver que ele realmente veio para maio de 2016, ou seja, ele pode estar chegando agora, nesse exato momento, ou já chegou. Mas o mais curioso foram as previsões que eles fizeram sobre o ano de 2012, que estava tendo toda aquela paranoia, falando do fim do mundo, né? Que o mundo ia acabar em dezembro de 2012, e para reforçar ainda mais, exatamente naquela época tinha sido lançado o filme 2012, né, em 2009. E estava todo mundo com medo que o mundo fosse acabar. E aí eles citam exatamente o que aconteceu com esse fim de mundo. Se ele aconteceu, se não aconteceu, como que o Brasil foi afetado. Bom, se está em 2016 é que o mundo não acabou, mas vamos ver um pouco disso. Tião montou ONGs de fachada em cada morro e de lá passou a controlar seu império do crime. E as autoridades, meu Deus, não fez nada? Ih, fi, mas você sabe, em 2012 teve o tarde fim do mundo e com o dinheirão dele todo, seu pai é que virou autoridade. O quê? O mundo acabou em 2012? Mais ou menos. O mundão verde, país, tá tudo ferrado, passando fome, mas eu falei pra vocês que aqui no Brasil o tarde fim de mundo ia ser só uma marolinha. E nesse momento em que a Fundação Tião Dois Dentes entrega o Cristo Arrebentou, totalmente reformado, lanço oficialmente minha candidatura a governador. Bom, aí a gente pode ver que o Tião Dois Dentes, que é o pai do Toninho, ele foi eleito governador na eleição de 2014. Inclusive ele estava ali na sua pré-campanha, reinaugurando o Cristo Redentor, né? Que estava todo deformado, todo meio úmido, meio rachado ali. E a gente pode perceber que o mundo deve ter acabado mais ou menos aqui no Brasil, como aconteceu no filme, né? Com tsunamis enormes batendo
Rio de Janeiro, nos morros do Rio de Janeiro, derrubando o Cristo Redentor, alagando toda a cidade, mas que as pessoas, muitas sobreviveram e a cidade foi meio que reconstruída. Nem que fosse nas coxas, né? Porque o Cristo está todo arrebentado, né? Bom, mas no mundo real, o mundo não acabou em 2012. Chegou no dia 21/12/12 e nada aconteceu. Acho que os caras precisam inventar uma outra data aí para o fim do mundo acontecer, porque dessa vez não colou. Vamos ver mais um trecho. Ninja, tô doidinho pra saber quem ganhou. Pois é, foi uma Copa do Mundo muito disputada, mas... Não, Ninja, contar o fim da Copa é que eles têm lá que eles chamam de spoiler. Eu quero saber se meu pai virou governador. Toninho, ainda bem que o Ninja não contou pra você o que aconteceu na Copa de 2014, porque foi realmente decepcionante, né? Porque o vexame que a seleção brasileira passou contra a Alemanha na semifinal, eu acho que ninguém iria imaginar que isso fosse acontecer. Pelo menos nessa magnitude, né? Vamos dar uma olhada em outra cena? Povo do Rio de Janeiro foi vítima das maiores calúnias que já foi fazida contra um homem bom que só quer ver o povo feliz. As elites não aceitam eu, por causa que eu sou do povo, sou mais analfabeto que o Lula e tenho menos dente que ele. Vou porvar minha inocência, vou fazer as Olimpíadas do Rio ser um sucesso e nos braços do povo vou para Brasília como presidente do Brasil. Tendo como vice o governador de São Paulo, meu amigo, meu querido Tiririca. Isso, velho, mandou bem. A gente pode ver o Tião Dois Dentes junto com o Aparecido numa campanha eleitoral ali, onde ele está falando sobre as Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, que ele está falando que vai ocorrer tudo bem. E nisso ele aproveitava para oficializar sua candidatura à presidência, né? Mas o mais interessante é que as eleições presidenciais ocorrem de 4 em 4 anos. Ou seja, a última foi em 2014 e a próxima seria em 2018. Só que o Tião estava se candidatando a presidente em 2016. E um candidato ele só pode se oficializar sua candidatura uns 3 meses antes da eleição, mais ou menos, né? E a impressão que dá é que estava tendo uma eleição fora de época, estava tendo um presidente que seria eleito fora de época. E é exatamente isso que estamos passando exatamente agora, em maio de 2016, com o processo de impeachment contra Dilma Rousseff, e agora o Temer é o presidente interino, né? Mas enfim, é o presidente. E aí a gente fica pensando, será que ocorreu algum processo de impeachment, ou algum golpe de Estado nessa camada do tempo da série Tonin? Bom, eu não sei, mas é uma coisa a se pensar, né? Que, exatamente no mesmo mês de maio de 2016 está tendo essas movimentações políticas. Então acho que foi um ponto em que a equipe do Charges acertou na previsão do futuro. E seria um tanto cômico, né? Se o Tião realmente chamasse Tiririca para ser o vice-presidente. A única errata nesse caso aí é que o Tiririca não é o governador de São Paulo, né? Pelo menos não ainda. Que no momento é o Geraldo Alckmin, como sempre. E quem sabe ele não se candidate aí a governador no futuro próximo, né? Agora vamos falar sobre a moda que existia na série Tonin em 2016. Bom, no episódio em que o Tonin entra no Palácio do Governo e tem 2 bandidos que estão fazendo o Aparecido de refém, a gente pode perceber que eles estão com um visual totalmente colorido, assim. Um tá com batom roxo, com óculos verde, eles estão com armas coloridas também. E isso eu acho que não foi uma coisa em que eles acertaram, né? Porque bandido ainda continua usando a mesma roupa de bandido que usava nos anos 2000. Embora os bandidos hoje usem roupas de marca, né? São tudo da ostentação, também não chega a tanto ainda, né? Pelo menos não são tão ridículos quanto esses caras aí. Em determinado momento, o Toninho pergunta pro Ninja se o fato da Damechana estar ali no Rio de Janeiro, ela que tem as asinhas de morcego, dente de vampiro, assim, morcego também, não causaria uma estranheza na sociedade ali. Mas aí o Ninja diz que não, que isso é normal em 2016. Vamos conferir. Estamos em 2016, escolhido implantes imitando asas de morcego e dentes de vampiro não chamam a atenção de ninguém. É gótico, né? Gótico. Digamos que hoje em dia o gótico já não está mais tão na moda quanto era uns 15, 20 anos atrás. Mas é interessante a gente ver como que eles imaginavam como em 7 anos as coisas iam mudar muito, né? E o mais próximo que temos aí de pessoas que usam cabelo colorido, roupas mais diferentes, são os hipsters, que agora estão sendo a moda do momento, né? Na 4ª temporada de Tonin, a saga final, podemos ver que o protagonista, que já tem 18 anos, ele pega um portal e volta pro Brasil de 2016. Só que nisso ele encontra ele menorzinho lá com 12 anos. E nesse momento a gente pode perceber
que tem um sujeito com topete, roupa agarrada e colorida também, cabelo colorido. E até que eu acho que nisso eles acertaram, porque a gente vê esses cantores sertanejos, funkeiros também adotando esse visual parecido, né? Não tão vibrante, mas bem parecido. Mas essa temporada também foi feita em 2012, há 4 anos atrás, um passado muito recente. Então era previsível que algumas coisas não mudassem tanto. Até porque em 2012 já estava mais ou menos assim também. E outra coisa interessante é a quantidade de favelas que aumentaram no Rio de Janeiro nesse período, em 2016, porque a gente pode ver que o Pão de Açúcar e o Morro da Urca estão todos infestados de barracos e favelas. Mas isso também não chegou a certo ponto, né? Apesar da crise que estamos vivendo, crise econômica, pessoal, a favelização não aumentou assim no Rio de Janeiro, né? Não a ponto de o pessoal ter que construir no Pão de Açúcar, né? Agora vamos falar de tecnologia. Vamos ver uma cena da segunda temporada de Toninho. Que celular? Tião deixou cair o celular enquanto corria nele. Vocês devem encontrar todas as provas contra ele. Contratos, documentos, fotos, filmes. Nesse telefoninho desse tamaniquim? Agora morreu. Escolhido nos últimos anos, o celular evoluiu muito. Hoje ele pode substituir o mais potente dos computadores de 10 anos atrás. Que o pai ia deixar os trem errados dele tudo de bobeira aqui dentro, ninja. Sim, porque hoje as senhas são invioláveis. Hã? Você te comeu ou te passando cabelo? É interessante observar como que o Toninho fica admirado com a quantidade de funcionalidades que um celular tão pequenininho pode fazer. Uma vez que, como ele veio de 2006, em 2006 ainda não tinham os smartphones, né? Nem existia iPhone naquela época, e os celulares tinham poucas funcionalidades, nem todo mundo também tinha um celular. Só que como essa série foi feita em 2009, já existiam smartphones, o iPhone e vários outros de outras marcas também, mas só que ainda era uma coisa muito elitizada. E como o Charles já viu isso aí como uma tendência para o futuro, aí eles já incluíram o celular touchscreen, sem botão, e realmente foi o que aconteceu. Hoje em dia os celulares não tem, são tela plana, não tem mais botão. A única ressalva que se faz é a questão do tamanho, porque como a tendência anteriormente era os aparelhos irem diminuindo de tamanho e de espessura, chegou um determinado momento em que os celulares, os smartphones, né, eles começaram a aumentar de tamanho. Só que na série eles imaginaram que os celulares fossem ficando cada vez menores, o celular ia ser pequenininho, assim. O Ninja número 2 disse que os celulares de hoje podem substituir facilmente os computadores mais potentes de 10 anos atrás. E isso é quase uma verdade, porque os processadores mais potentes dos computadores de 2006 tinham uma taxa de dados por volta de 2,8 GHz. Enquanto os iPhone 6, que são o modelo mais atual que temos, né, mais moderno também, trabalham numa taxa em média de 2 GHz. É bem próximo. E embora ainda não substitua igualmente, está bem próximo de ser alcançado, né? Quem sabe daqui a 1 ou 2 anos já não substitua um computador de 2006. Se bem que com o celular de hoje a gente pode fazer tudo o que um computador pode fazer. Acessar e-mails, usar a internet, ouvir música, assistir vídeos. Só que o único absurdo que a gente vê é que o Ninja disse que as senhas de hoje do celular são invioláveis, né? Pô, quem dera se hoje ainda existisse alguma maneira segura de proteger os dados dos nossos computadores, dos nossos celulares, né? Isso aí ficou pra fantasia mesmo. Eu acho que dificilmente vão criar um sistema inviolável pro futuro. E por último, um outro equívoco que também cometeram em relação ao futuro, que a equipe do Charges imaginou como se fosse para 2016, seriam os carros totalmente modernos, com turbo, com visual assim bem futurista, que a gente pode ver aqui nessas imagens. Os carros passando no fundo, que alguns até tem uma roda só, outros saem fogo da traseira. E um outro exemplo é essa viatura policial que aparece. E se as viaturas de hoje fossem assim, eu ficaria muito feliz, porque o que mais a gente vê por aí são umas viaturas velhas aí. Inclusive o Caipiro diz que os games de hoje são em 3D, são hiperrealistas, e foi por isso que ele aprendeu a pilotar, por isso que ele sabe dirigir o carro, a viatura da polícia. Você vai nos levar agora até o local onde podemos encontrar o Preto Velho. De a pé é difícil, vocês sabem dirigir? Caipiro dirige, uai. O quê? Caipiro amigo de feed, fazendeiro rico, lá perto da chacrinha. Caipiro bom demais nos games 3D de corrida. Jesus amado, fazer o quê? E de fato isso é uma quase verdade, né? Porque realmente existem videogames em 3D,
Inclusive tem o 3DS, né, que é um portátil, mas ainda para televisão normal assim, ainda não é tão comum. Mas os games de hoje, da plataforma PlayStation 4, Xbox One, os games para PC, são muito mais realistas do que eram há 10 anos atrás. Vamos dar uma olhada em outra cena? Mas, fi, Parados! Seu guarda, nós não tá fazendo nada de errado. Nós ouvimos a prosão e veio ver se tinha alguém machucado. Guarda, eu sou o capitão, seu moleque caipira fanfarrão, filho da p... É interessante perceber o Capitão Morrimento Júnior, né, que obviamente é o filho do Capitão Morrimento, que era o Capitão Nascimento, só que na visão do Charles. Só que se a gente for ver a história do filme Tropa de Elite, ele se passa em 1997, e o filho do Capitão Nascimento, ele nasceu em 97, né? Logo hoje, em 2016, ele tem só 19 anos, e aparentemente ele é bem mais velho, né? Bom, então essas foram as previsões que a série Tonin fez para o ano de 2016, né? Que estamos hoje vivendo exatamente o momento em que o Tonin veio para o Brasil, pela camada do tempo. E a gente pode perceber que, apesar de ter muita fantasia, muita viagem assim, futurista, em vários pontos até que eles acertaram. E também não vamos condenar assim, o Maurício Ricardo e sua equipe por terem errado algumas coisas, até porque a gente pode justificar como sendo uma camada de tempo paralela. Ou seja, quando a Damechana foi lá e modificou o futuro, e que o Villano-san viesse a ter um caso com a Creusa, que o originaria no Aparecido, que seria o grande vilão de toda a história, e nisso passaríamos a viver numa camada de tempo normal, que seríamos o que estamos vivendo hoje. Essa dimensão que estamos aqui, nesse momento. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu joinha, se eu gostei. Comente também o que você achou dessas previsões que foram feitas sobre 2016 na série Tonin. E fique ligado aqui no canal Portal das Charges, que ainda teremos mais novidades para vocês. E muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo.